Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo, espero que esteja tudo bem com você. Nossa aula de hoje é aula de português, certo? Língua portuguesa. Nós vamos estar falando hoje dos sinais de pontuação, ok? Vamos lá. Vamos dar início à nossa aula com o ponto final. O ponto final é a pontuação usada para indicar o final de uma frase ou uma ideia. Ou seja, terminei a frase ou a ideia, tenho que colocar lá o pontinho. Vou dar aqui alguns exemplos. Maria é uma criança inteligente. Ponto. Estudamos muito na escola. Ponto. Sua mãe está chamando. Ponto. Ou seja, terminou a frase, sempre colocar lá aquele pontinho para dar a ideia para quem está lendo que a frase foi encerrada. Ok, pessoal? Nosso outro elemento de pontuação é a vírgula, certo? A vírgula é usada para uma pausa, mas tem outras funções dentro de um texto. Vamos acompanhar. Separar o nome de um local e data. Ou seja, quando eu escrevo um endereço ou estou escrevendo o cabeçalho de uma carta ou de um e-mail ou de um documento, eu vou escrever lá o local, ou seja, eu estou dando um exemplo aqui, Fortaleza, vírgula, 5 de junho de 2020, separado. Outra função, separar o nome de ruas e avenidas do número da casa. Exemplo, Avenida Lineu Machado, vírgula, 1427, que é o número, ou seja, o nome da avenida, a vírgula separando ele do número. Separar elementos diferentes, ou seja, você foi à frutaria. Fui à frutaria e comi banana, goiaba, uva, manga e abacaxi. Observem, pessoal, que quando eu estou enumerando elementos, quando chega entre o penúltimo e o último, eu não uso mais a vírgula. Eu uso a letrinha I para dar a noção de quem está lendo que ali é a minha última, é o meu último elemento da frase. Próximo exemplo. Separar explicações no texto. Ou seja, Carlos, aluno do quinto ano, ou seja, como eu estou explicando que Carlos é um aluno do quinto ano, eu coloco vírgulas entre o aluno do quinto ano, que é a explicação de quem é Carlos. Está com nota 10 em todas as matérias. Nosso próximo elemento de pontuação é o ponto e vírgula. O ponto e vírgula equivale a uma pausa maior que a vírgula. Vamos ver um exemplo. Hoje é meu aniversário. Vou esperar os presentes. Observe que a pausa entre hoje e é meu aniversário é menor do que a pausa entre meu aniversário e vou esperar os presentes. Quando a pessoa que está escrevendo coloca ponto e vírgula, ela quer dar uma ideia para quem está lendo de que a respirada que ela deu ali, aquele espaço entre uma frase e outra, é pausada, tem uma pausa grande. Outro exemplo. Agora é uma questão de tempo. Vamos vencer a luta. Observe que o intervalo entre tempo e vamos, ele é um pouco maior do que o intervalo entre agora e é uma questão. Outro exemplo. Amanhã será um dia melhor. Deus vai nos ajudar. Ou seja, sempre que vê o ponto e vírgula, sempre que quiser dar uma pausa, que necessite ser maior do que a vírgula, você não usa só a vírgula, você usa o ponto e vírgula. Agora vamos falar dos dois pontos.
Esses pontos indicam que, primeiro, alguém vai falar. Observe. Carla disse, 2 pontos, porque a Carla vai dizer alguma coisa. Travessão, hoje não estou bem. Próximo exemplo. Serve para enumerar. Por exemplo, quando eu vou fazer uma enumeração, eu preciso colocar os 2 pontos para avisar que ali vai haver uma enumeração de elementos. Exemplo, estavam em casa, 2 pontos, o pai, a mãe e os filhos. Serve também para uma explicação. Esse carro é o melhor. Por que é o melhor? Porque ele é rápido e seguro. Então, os 2 pontos explicam por que o carro é o melhor. Nosso próximo sinal de pontuação é o ponto de interrogação. Esse aqui já é um velho conhecido nosso. Para que ele serve? Esse ponto indica que a frase está sendo lida ou escrita é uma pergunta. Ou seja, sempre que eu ver uma frase com um pontinho de interrogação no final, eu já vou usar a entonação de que eu estou perguntando alguma coisa. Vamos ver aqui esse exemplo aqui. Ó, qual é o seu nome? Né? Próximo exemplo. Onde você mora? Certo? A entonação, ao ver o ponto ali no final da frase, já tem que ser de quem está perguntando alguma coisa. Qual é a sua comida favorita? Ou seja, você pergunta, você usa entonação de pergunta ao ver o ponto de interrogação. Agora nós vamos conhecer o nosso próximo sinal de pontuação, o travessão. Pessoal, o travessão geralmente é usado antes da fala de alguém. Usamos muito o travessão quando a gente está fazendo diálogo de personagens, ok? Um exemplo, ó. Maria disse. Aí quando eu vou dizer o que Maria disse, eu vou perguntar o que Maria disse, eu uso o travessão e depois escrevo, no caso aqui, uma pergunta. Como você está? Outro exemplo, Alisson respondeu. Já que o Alisson vai responder, coloca o travessão antes da resposta do Alisson. Depois do travessão, né, indicando que Alisson vai falar, Alisson fala, estou melhor. Serve também para separar a fala do personagem da fala do narrador. Ou seja, o personagem vai falar o seguinte, estou, né, o travessãozinho, estou com muito medo, né? Aí tracinho, né? O narrador diz que quem disse isso foi César, mas antes ele coloca um travessãozinho, ok? Esse é o nosso uso do travessão, indicar fala de pessoas e personagens. Nosso próximo sinal de pontuação são as aspas, né? Diz aqui que elas servem para destacar, ou seja, dar um destaque, chamar atenção para uma palavra que está no texto. Exemplo, você precisa pagar pelo que fez, né? Ali ele está destacando a palavra pagar, ou seja, porque ele quer que aquela pessoa, de alguma forma, pague por algo que ela fez. Destacou a palavra pagar para isso. Citar uma frase dita por alguém. Por exemplo, o professor Paulo disse. Como foi o professor Paulo que disse, eu preciso colocar aspas no que foi dito por ele. Entendeu? Se não estudar, não passa. Ou seja, eu estou indicando que aquela fala não é minha. Aquela fala que eu escrevi ali foi alguém que falou. Outro exemplo é para indicar o que alguém pensou ou falou. Se eu digo, o professor Paulo pensa que, o que ele pensa, né?
Estamos gostando de estar em casa. Como não foi eu que pensei, eu digo eu que estou escrevendo, pensei. Quem pensou foi o professor, então eu tenho que destacar com aspas que aquele pensamento não é meu, aquele pensamento é dele, professor. Ok? Bom, pessoal, nosso próximo sinal são os parênteses. Os parênteses, eles servem para introduzir uma fala ou explicação sua no texto, certo? Vamos ver um exemplo. Lídia, aí agora eu vou colocar o meu pensamento, ó. Professora de Geografia de Augusto, está sempre sorrindo. O que eu quero destacar para vocês é que sempre que eu coloco o meu pensamento dentro do parêntese, se eu tirar o meu pensamento, a frase ela continua fazendo efeito. Ou seja, se eu tirar o conteúdo que está dentro do parênteses, a frase vai ficar o seguinte: Lídia está sempre sorrindo. E ela faz todo sentido. A frase precisa fazer sentido quando o pensamento é retirado. Outra explicação, ela serve também para chamar a atenção para uma explicação. Veja só. Sempre observe, só que aí eu coloco ali para chamar a atenção que você tem que observar com atenção a explicação do professor. E novamente, você tem que observar que se eu tirar o conteúdo, fica. Sempre observe a explicação do professor. Mas nesse caso eu quero que você sempre observe com atenção. Isso é um pensamento meu, uma explicação minha, né? E aí eu coloco dentro de um parêntese para poder destacar isso. Nosso último sinal de pontuação dessa aula são as reticências. As reticências são usadas para indicar a interrupção de uma fala ou pensamento, geralmente por dúvida ou indecisão. Vamos ver um exemplo aqui. Estava pensando em ir, mas... Queria ir no cinema, mas... Ou seja, você ficou indeciso. Houve alguma coisa que cortou ali o seu pensamento ou a sua fala. É para isso que as reticências elas são usadas. Bom, pessoal, vamos agora fazer as nossas atividades, certo? As atividades que eu proponho que vocês façam estão no livro de português, nas páginas 41, 42 e 43. Lá vocês vão encontrar aquele estudo do texto, né, onde vocês pesquisam vocabulário, respondem as perguntas com relação ao texto. Vocês vão lá fazer também a página 44 até a 47, que são as atividades gramaticais, que é onde vocês vão usar o conteúdo que foi explicado nesse vídeo. Em seguida, vocês vão até o caderno de atividades e respondem à página 54, 55 e a metade da página 56. Certo? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.